Olá, galerinha bonita desse castelo. Chegamos ao vídeo sobre o livro do mês, onde vamos falar sobre a Ilíada. Ilíada de Homero, um dos clássicos máximos da literatura ocidental, considerado o primeiro livro da literatura ocidental, e tão influente quanto a Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então hoje a gente vai explorar todas as páginas da Ilíada de Homero. Bom, e a gente começa já falando que existem várias versões sobre a escrita desse livro, né? A Ilíada, algumas pessoas acreditam que a Ilíada não foi escrita completamente por Homero. Outras versões dizem que a Ilíada foi composta ali por escritos de 4 a 5 autores, e aí alguém tenha compilado tudo isso. Mas a gente não tem evidência suficiente para dizer que foram todas essas pessoas que escreveram, ou que for apenas Homero que escreveu e alguém tenha compilado. No entanto, isso faz pouca diferença, porque a gente sabe que Homero existiu, e sendo ele o escritor ou não dessa fantástica obra, influencia pouco no que a gente está por ver aqui dentro dessa obra literária. Mas é importante você saber que existem essas vertentes de pensamento, né? Então, faz parte aqui do nosso vídeo falar sobre isso. Mas a gente vai tratar como realmente Homero, né? Como se realmente Homero tenha escrito, já que essa é a versão mais aceita. E aí a gente vai explorar todas as nuances ali dessa obra que, olha, posso dizer que é fantástica. Se você nunca leu a Ilíada, por favor, dedique aí um tempo da sua vida para entender essa obra, para apreciar, porque de fato é uma delícia passar ali pelas várias páginas dessa epopeia, tá? Você vai ver que ela é distribuída em cantos, né, já que é uma epopeia. É uma obra que a gente tem que considerar que não era primariamente pensada para ser escrita, é uma obra que era cantada, que era apresentada oralmente, então ela se preservava oralmente por meio das pessoas, e também que, para que isso fosse mais facilitado, a gente vai ver muitas repetições de frases, de palavras, para que a rima conseguisse manter isso mais presente na cabeça das pessoas, como se fosse uma música, né? Não é fácil a gente memorizar algo por meio da música, então essa epopeia, a Ilíada, ela é estruturada em cantos, que era mais facilitado para ser preservado oralmente pelos tempos, né? Por as pessoas que falavam a respeito dela ali nos teatros, em praça pública, e faziam Atenas reviver todas essas histórias da Ilíada. E por que reviver essas histórias? Porque o que a gente sabe? A gente sabe que a Ilíada ela fala sobre o cerco da Grécia em cima de Troia, né? Que foi um período ali que durou 10 anos, foi uma guerra que perdurou por 10 anos, tá? E Troia de fato existiu. A gente tem evidências suficientes para entender que Troia ficava ali na região onde hoje é a Turquia. Então tem bastante evidência arqueológica da cidade, que seria Troia. Inclusive podemos visitá-la, tem bastante foto, tem material rico para vocês pesquisarem na internet sobre esses dados arqueológicos. E que por volta de 1200 a.C. tem acontecido ali uma guerra, né, uma guerra ali em Troia que tenha dizimado a cidade. E aí a gente acredita que Homero juntou esses dados históricos dessa batalha em Troia, junto com os mitos gregos, e tenha criado a Ilíada. E chama Ilíada porque um outro nome para a cidade de Troia era Ilion. Então aí ele compôs ali a Ilíada baseado no ataque grego em cima da cidade de Troia, também chamada Ilion. E outro ponto importante que é legal a gente levar em consideração, na verdade a gente precisa levar em consideração, é que a Grécia, como a gente conhece hoje, não existia naquela época, essa composição de estado, né? O que a gente tinha na época era o arquipélago ali, que era composto por várias regiões, obviamente. Cada uma dessas regiões tinha o seu líder, tinha o seu rei, né? E quando a Grécia em si partiu para essa batalha, o que a gente tinha ali era uma coalizão de vários líderes, de vários reis que se juntaram em prol de um objetivo. E esse objetivo era o ataque a Ilion, o ataque a Troia. Então, quando eu vou tomar a liberdade de falar Grécia, tá? Mas vocês sabem que, a partir de agora, o Estado grego de fato não existia. E é considerado, inclusive,
através da Ilíada, que ali começou o pensamento helenístico, né, que mais para frente se tornou um só, e aí surgiu em si o Estado grego. Mas aqui a gente tinha, por exemplo, as regiões da Fosse, da Argos, a Arcádia, né, a Caia, e tudo isso juntou ali um conglomerado de exércitos que hoje a gente sabe que é a composição da Grécia. Então, por esse motivo, a gente vai ver também que Homero ele chama os gregos de vários nomes, como, por exemplo, Argivos, Aqueus, tá? Dânaos. Por quê? Porque, por exemplo, os argivos são relacionados à região de Argos, os aqueus de Acaia e assim por diante. Por isso que tem vários nomes relacionados aos gregos, assim como terá também vários nomes relacionados a Troia, tá? Como Troas, e assim por diante. Porque Troia também, em certo momento e em certa medida, precisou formar suas próprias coalizões para se defender. Então ela chamava, né, os líderes de Troia chamavam ali, alistavam outros povos para apoiá-los, já que se eles ganhassem essa batalha, esses povos depois também teriam ali benefícios dessa vitória. E eu inclusive recomendo essa versão, tá? Porque essa versão ela tem uma introdução muito boa. Ela traz, para vocês terem uma ideia, é uma introdução feita para essa versão, tá? Ela traz uma introdução de uma edição de 1950, do Rie, e um prefácio do Frederico Lourenço, que foi quem traduziu, né, essa versão aqui para Penguin Companhia, tá? Então, essa versão, ela tem, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui os dados corretíssimos. A Ilíada em si começa na página 109. Então, da página 7 até a página 109, são introduções, explicações, pormenores que vão ajudar você a entender a história da Ilíada como um todo. Então, eu recomendo muito que você não pule, porque tem gente que pula essas etapas e vão direto para a história, né? Que você leia antes de começar a história. Porque tanto a introdução como essas introduções das versões antigas da Ilíada, elas vão dar uma base muito grande para você entender de fato como que a Ilíada se desenrola. A história em si não é nada complicada, mas tem vários nomes, várias regiões, várias batalhas, o nome de vários deuses, e isso pode te atrapalhar. Não desanime caso você comece a se perder, tá? Entre os nomes, entre os patronímicos que vão acontecer ali, né? Por quê? Porque isso vai acontecer sim ou sim, tá? Você vai se atrapalhar, você vai confundir. Então, o que eu indico? Continue lendo. Aqui também nessa versão tem um glossário muito bom para falar quem é quem, que região é qual região, tem os mapas para você se orientar. E é uma leitura que eu recomendo que você faça com bastante parcimônia, com bastante tranquilidade, sem querer devorar as páginas, sabe? Se delicie a cada canto. Não entendeu aquele canto, se perdeu entre os personagens, volte, veja o glossário, pesquise em outros livros, tá? Porque isso vai tornar a sua experiência mais rica. E esse livro, né, essa obra, ela precisa que a experiência ela seja rica de fato. Porque é um livro que foi escrito há praticamente 2.800 anos, tá? E ele chega até nós ainda hoje. Portanto, a gente está falando de que Homero escreveu isso entre 750 e 800 a.C., tá? E oralmente isso foi preservado, foi compilado e se tornou uma obra, tá bom? Então, tudo isso já vale a sua dedicação, tá? Para que você se delicie a cada página e não se perca, e tenha bastante parcimônia, sabe? Leve o tempo que precisar para ler, entender e se deliciar com essa obra, porque vale a pena. Bom, vamos ver então como essa trama toda começou. Tá, o que eu vou falar agora não está na história da Ilíada, tá? Faz parte dos mitos gregos, assim como a gente viu em todas as tragédias que a gente viu até agora, que a gente leu até agora. Tem um mito que precede todos os acontecimentos, né? Que, por exemplo, é a matéria-prima dos escritores, dos autores do período ali. Os mitos são essa matéria-prima. Então sempre tem uma história pregressa que vai culminar no que está acontecendo na obra que a gente está lendo. E aqui não seria diferente. Então, o que a gente tem? A gente tem Troia com seu líder Príamo. Príamo era o rei de Troia e ele era casado com Écuba. Ele teve várias outras esposas, tá? Mas aqui o importante é a gente entender que ele teve filhos com Écuba, e esses filhos eles vão ser um dos personagens mais importantes aqui da história. Dentre eles, Heitor,
que vai ser o grande general de Troia, e Paris. Tá? Paris é o deflagrador da batalha. Por quê? Quando Paris era criança, Príamo e Écuba receberam um vaticínio, e aí estão os deuses já de cara, de que Paris seria aquele que traria a destruição a Troia. Com medo disso, o que Príamo e Écuba fizeram? Vamos tirar o Paris de Troia, vamos dar ele alguns pastores ali, aqueles pastores criam ele, né? E aí ele sai de Troia e não traz esse problema aqui para Troia. E aqui a gente vê a relação com o mito de Édipo, né? Édipo também, ali, Laio recebeu esse vaticínio e mandou levar Édipo embora, né? Só que no caso de Laio e Jocasta, eles mandaram matar o filho. Nesse caso, Príamo e Écuba não, só doaram ele, né? Deram ele ali para pastores criar. Nesse período, Paris foi rebatizado. Ele foi chamado de Alexandre por esses pastores, numa região ali próxima de Troia. E aí um dia os deuses, né, lá no Olimpo, eles estavam sem nada para fazer, e aí Afrodite, Hera e Atena resolveram fazer uma competição para ver quem era a deusa mais bela. E para ser o juiz desta competiçãozinha delas, né, elas chamaram Alexandre para julgar. Falaram, julga aqui quem é a deusa mais bonita dentre nós três. Afrodite, Hera e Atena. Diz o mito que Paris era um cara muito belo, era uma pessoa muito bonita, então muito provavelmente por isso ele foi escolhido, ele foi eleito juiz. Porém, a gente sabe que os deuses não escrevem nada à toa, não fazem nada à toa. Lembra do vaticínio? Pois é, a gente vai culminar nisso. E aí Afrodite, para convencer Paris a escolhê-la como a mais bela, prometeu para ele a mulher mais linda de toda a Grécia, que no caso era Helena. E Helena já era casada com Menelau, rei de Esparta. Tá? Ao prometer isso, Alexandre ficou, poxa, olha, eu acho que eu vou escolher Afrodite. E não deu outra, ele escolhe Afrodite. As outras, tanto Atena quanto Hera, ficam putas da vida, mas a escolha estava feita. E aí, aquele vaticínio começa a se desenrolar. Por quê? Porque Alexandre, ele vai reclamar o seu prêmio para Afrodite. E então ele vai até Esparta, com a ajuda de Afrodite, né? Tem uma comitiva que vai até lá. E em todos esses acontecimentos, não temos muitos detalhes do que acontece nesse período, mas Paris vai até Esparta e rapta Helena. E aí tem algumas divergências, dependendo das versões. Alguns dizem que ele raptou de fato, outros dizem que Helena fugiu com ele, porque se encantou com a sua beleza, já que ele era muito belo. Outros ainda dizem que Afrodite enfeitiçou Helena para que ela se apaixonasse por Paris, Alexandre, e fosse com ele até Troia. Mas o que é importante a gente entender? Que um príncipe de uma cidade distante da Grécia foi até Esparta, uma nação de guerreiros, inclusive, raptou a esposa do rei e achou que as coisas iam ficar por isso mesmo, né? Então Helena vai com Alexandre para Troia e Menelau fica puto quando chega em casa e não vê a esposa e descobre que Paris a roubou. O que Menelau faz? Ele convoca ali o seu exército e começa a convocar os exércitos que formavam a Grécia naquele período. Dentre eles, Agamenon, que vivia em Micenas, em Argos, e era um famoso rei, um famoso general, que tinha um exército gigante, e chama o seu irmão para sua coalizão. E aí começa a acontecer ali uma coalizão um pouco maior, porque diz também o mito que Helena é a mulher mais bela de todo o mundo que eles conheciam. Ela era filha de Zeus, inclusive, tá? Só que ela tinha uma irmã que chamava Clitemnestra, que também era muito bonita. E o que aconteceu? O pai de Helena falou, você é muito bela, mas você vai escolher o seu pretendente. Então escolha, né? A gente vai trazer aqui vários pretendentes, vários líderes aqui que compõem o nosso território, e você vai escolher entre eles. E para que não houvesse nenhuma quebra desta escolha, ou seja, se Helena escolher o Joãozinho, todos os outros pretendentes fizeram um acordo para que Helena cumprisse com esse objetivo e ela de fato casasse com o Joãozinho. Ela, por conta própria, escolhe Menelau e se casa com ele. Só que esse acordo foi estabelecido ali. E agora, com o rapto de Helena, aquele
aquela escolha dela foi quebrada e essa coalizão foi chamada. Então todos os líderes da Grécia se juntaram num exército enorme e partiriam rumo a Troia para resgatar Helena de volta. Então veja que o capricho de Paris colocou Troia em perigo e com toda essa trama, aquele vaticínio do começo lá que fora feito para Príamo e Écubo aconteceu. A gente já viu isso lá no Édipo, a gente já viu isso na própria história do Agamenon, né, que a gente vai ver depois também. Então os deuses sempre se metendo ali na vida dos homens, já que eles tinham uma vida tranquila lá no Olimpo e precisavam movimentar um pouco as coisas, né? E assim se dá, né, a deflagração ali da batalha e a declaração de guerra da Grécia contra Troia. Bom, a gente está falando ainda dos acontecimentos que precedem a história do livro, tá? E aí Agamenon é convocado. Como Agamenon ele tinha o maior exército, ele se torna o general desse exército, o líder máximo, tá? Dessa coalizão toda. E eles se reúnem em um determinado lugar ali da Grécia antes de ir para Troia. Nesse momento, Ártemis, ela se enfurece ali com alguns acontecimentos e ela implanta, né, ela instaura uma calmaria no mar, como se não tivesse vento. E assim as naus não conseguiam mais atravessar o mar para chegar até Troia. Eles ficam, imagine assim, um exército gigante, essas pessoas paradas num lugar, elas precisam comer, elas começam a ficar enfadadas, elas começam a ficar cansadas, começa a ter brigas entre elas. Então Agamenon, para acabar com isso, consulta um oráculo e descobre que os deuses precisavam que ele sacrificasse a sua filha Ifigênia para que os ventos voltassem. Então, de novo, os deuses ali atrapalhando a vida dos homens, né? Mas as coisas precisavam ser cumpridas e a gente já viu isso nesse vídeo aqui, tá? Onde eu conto a história ali de Agamenon, tudo o que acontece ali entre ele, Clitemnestra e Ifigênia e tudo o que desenrola a partir disso. Bom, o que a gente precisa saber aqui? Agamenon de fato sacrifica sua filha, os ventos voltam e essa coalizão ruma para Troia ali para conseguir resgatar Helena, já que ela foi raptada por Paris. Agora imagine o seguinte, essa é a visão dos gregos, imagine a visão de Troia, né? A Grécia não era brincadeira, né? A gente conhece as histórias e naquele período, né, esses mitos também falavam dos grandes heróis, dos grandes guerreiros gregos, né? E a gente conhece bastante a história de Esparta, né, e todos os seus guerreiros, dado a quantidade de filmes e de histórias que a gente tem a esse respeito. Então, a visão de Troia era a seguinte, poxa, a gente vai ser invadido, nossas mulheres vão ser estupradas, nossos maridos e filhos vão para a guerra, porque Paris quer transar com Helena. Poxa, ô rei, faz alguma coisa aí, né? Então, imagina qual que era a visão das mulheres ali dentro de Troia. Imagine como que Helena foi recebida quando chegou em Troia, né? E um dos maiores generais, ou o maior general de Troia, era Heitor, que é o irmão mais velho de Paris. Ele assumiu ali toda a batalha, porque Príamo, seu pai, já era idoso, né? Ele não conseguia fazer isso. Então Heitor, ele assume, né, esse papel de líder geral ali de Troia. E a gente percebe que Homero, ele trata Heitor como uma pessoa muito virtuosa. Ele não foge em nenhum momento do seu objetivo, ele não foge do seu destino, e ele assume a frente da batalha a todo momento, tá? E para confrontar ele, a gente vai ter Aquiles, que é o maior dos heróis, né? O maior dos generais do lado da Grécia. No entanto, é interessante a gente ver esse protagonismo e antagonismo do Aquiles com o Heitor, tá? Aquiles protagonista, Heitor o seu antagonista. E só que Aquiles era um semideus, né? Aquiles era filho dos deuses. Ele era filho de Tétis, tá? Que é uma ninfa do mar, uma deusa. E quando criança ele foi, inclusive, banhado no mar ali dos deuses e ficado invulnerável, né? Ele era invencível, né? A não ser ali pelo calcanhar onde ele foi segurado, né, para ser banhado nesse rio. Então tinha uma discrepância muito grande entre o confronto dos dois. Mas mesmo assim, para trazer grandeza, inclusive, né, a gente pode discutir a respeito disso, Heitor não fugia dessa batalha. Ele sabia que, desde o início, ele teria que confrontar Aquiles, já que eles eram os maiores generais, e que provavelmente ele seria morto. Inclusive, uma das partes mais belas da Ilíada é a conversa de Heitor com sua mulher, né, e seu filho, para falar que ele não ia fugir da guerra, que provavelmente ele morreria. É uma das partes mais bonitas dessa trama aqui da Ilíada. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a partir do capricho, né, de um serzinho ali,
Eu tenho um pouquinho de ranço ali do Paris, tá? E eu acho que é difícil não ter. Então, entre o capricho de Paris e de Helena, toda uma guerra foi deflagrada em cima de Troia e muitos inocentes morreriam. Então, imagina como esses dois eram vistos e tratados dentro de Troia. Mas, enfim, já havia sido feito o problema já tinha se desenrolado, os deuses ajustaram um pouco as coisas para que isso acontecesse, né? E a guerra estava ali aos portões de Troia, e Heitor sabia que ele teria que gerenciar todo esse exército, ele teria que liderar, mas em algum momento ele precisaria confrontar o maior dos guerreiros, que era Aquiles. E Aquiles, de fato, era esplêndido, tá? A gente vê nas escritas aqui do Homero que todos temiam Aquiles. E quem tivesse Aquiles do seu lado, de fato, ganharia essa guerra. Porém, Aquiles, ele não foi para a batalha muito predisposto, né? Ele foi convencido a ir, por alguns pontos. Em alguns momentos ele fala, inclusive, que os troianos nunca tinham feito nada para ele, que se tinham feito a Menelau, que Menelau resolvesse o problema dele. Mas ele, de fato, foi para a batalha porque, em algum momento, e isso é importante a gente entender, a sua mãe, a Tétis, chega para ele e fala, ó, se você não for para a batalha, você vai ter uma vida feliz e longeva aqui onde você está. Você vai ter filhos, você vai casar, mas você não vai ser lembrado pela posteridade. Agora, se você for para a batalha, se você for para Troia, você vai morrer em Troia, porém seu nome vai ser cantado por todas as bocas do mundo daqui para frente. E isso era fundamental para o herói, para o pensamento do herói grego, porque ele queria ter uma vida honrosa e ele queria viver eternamente. E como que ele viveria eternamente? Sendo lembrado por todos a partir daquele momento. Isso mexe, né, com Aquiles, mas mesmo assim ele ainda titubeia. Porém, Ulisses, ou o Odisseu, a gente tem dois nomes, tá? Odisseu para os gregos e Ulisses ali na língua latina dos romanos. Ele é enviado para convencer o Aquiles, e isso acaba acontecendo. A gente vai ver que Ulisses ele tem alguns pontos muito importantes, porque ele era muito ardiloso, né? Ele é até chamado na trama de Ulisses de mil ardis, né? Todos têm esses adjetivos, acho que até para facilitar e para deixar cravado mesmo como que era o perfil, né? A personalidade daquele personagem que estava ali. Então Ulisses convence, esse vaticínio da Tétis também convence o Aquiles, porque ele queria, né, ser esse herói, e ele parte para Troia também. Então a gente sabe que ele vai confrontar Heitor em algum momento. Bom, e como eu disse, tem vários nomes, vários heróis, então a gente pode lembrar que eu já falei de Aquiles, de Paris, de Heitor, falei do Ulisses agora. A gente vai ter também o próprio Agamenon, Menelau. Outros que são bastante importantes é Diomedes, né? A gente viu sobre o pai de Diomedes no Sete contra Tebas. Tideu, que invadiu, né, que tentou invadir os portões de Tebas, era pai de Diomedes, que agora foi para a batalha, né, ali em Troia. Ele vai ser um grande general ali do exército, com a ausência de Aquiles. A gente tem também os Ajaxes, né? O Ajax maior, aquele que é o mais famoso, e um outro Ajax. Então é importante a gente entender esses nomes, tá? Vai aparecer também o Nestor. Em algum momento a gente vai ter o Patroclo, que é o melhor amigo ali de Aquiles. Então todos esses nomes, eles precisam ficar bem guardadinhos na sua cabeça, eles precisam ter ali uma caixinha para eles, porque cada um ele vai ter uma função importante dentro das várias batalhas que vão acontecer. Outra coisa que é legal a gente entender também é que eles têm patronímicos, né? O que são esses patronímicos? Por exemplo, Aquiles era filho de Tétis e de Peleu. Então, muitas vezes ele vai ser chamado de Pelida. Tá? Agamenon e Menelau eram filhos de Atreu. Então, várias vezes eles vão ser chamados de Atridas. Tá? Então, às vezes a gente não vai ver Aquiles escrito, a gente vai ver Pelida. Mas quando aparecer Pelida, a gente sabe que é o Aquiles, porque ele é filho de Peleu. A gente não vai ver escrito Agamenon, a gente vai ver escrito o Atrida, porque ele é filho de Atreu. Tá? Então isso é importante a gente entender, e ao longo da leitura, a gente vai se familiarizando com isso. Agora, o que a gente sabe, todas as naus, né, os navios ali dos gregos estão posicionados nas praias de Troia, e essa invasão começa, só que ela dura 10 anos. Tá? A gente vai saber, a Ilíada ela vai tratar dos últimos dias,
né? Talvez ali dos últimos 50, 60 dias dessa batalha. Então, o que é importante você saber? Antes do início, a gente já tem uma história de 10 anos, né, ou 9 anos e alguns meses desses acontecimentos. Durante todo esse período, o exército não ficou quieto. Algumas batalhas tiveram, algumas batalhas aconteceram, inclusive algumas invasões dos gregos nas cidades que permeavam Troia. Nestas invasões, tiveram vários espólios, né? Ou seja, eles invadiam, pegavam ali alimentos, ouro, tesouros e mulheres, tá? Agamenon, em uma dessas invasões, tomou para si uma mulher chamada Criseida. E Aquiles, por sua vez, como era o maior general, ele tinha alguns benefícios em cima dos outros. E ele toma para si uma mulher muito bonita que se chamava Briseida. Antes da batalha final, essas invasões nas cidades que permeavam Troia acontecia e dali vinham espólios. Em uma das últimas, Agamenon, general máximo dessas forças gregas, toma para si Criseida e Aquiles toma para si Briseida. E isso vai iniciar uma batalha entre Agamenon e Aquiles. E aí a Ilíada começa neste ponto. Como a Ilíada começa nesse ponto, a gente vai começar estruturando agora os cantos, tá? E tudo que eu vou dizer agora faz referência ao canto 1, as primeiras páginas da Ilíada. O que acontece? A Criseida era filha de um sacerdote de Apolo, tá? E quando ela é raptada, esse sacerdote ele vai até as forças gregas e pede para ter sua filha devolvida. E Agamenon não gosta dessa atitude e não devolve Criseida. Só que ele era um sacerdote, né? O Crises, o pai da Criseida, era um sacerdote de Apolo e ele invoca o deus, faz ali ofertas, dizendo que ele precisa que Apolo, o deus, dê um jeito ali nas forças gregas porque a filha dele fora raptada. E Apolo aceita essa oferta, essa oferenda e instaura uma peste ali no exército grego. Ao saber disso, o que Agamenon faz? Poxa, vou devolver a Criseida então, vai. Vem aqui, Crises, pega sua filha, leva ela embora. Só que Apolo tem que parar com isso. Então, o que os gregos fazem? Eles mandam ali uma hecatombe, né, uma oferta gigante de 100 bois, para que Apolo ele se pacifique, ele perca a sua fúria e essa peste pare de dizimar o exército grego. E assim acontece. Só que é importante você entender isso. Agamenon devolve Criseida. Porém, ele fica sem o seu prêmio máximo da última batalha. E depois do prêmio dele, qual que era o melhor prêmio? O prêmio de Aquiles, que era a Briseida. Então, o que Agamenon faz? Mande trazer Briseida, porque agora ela é minha. Tire ela de Aquiles, porque agora ela é minha. E assim é feito. Briseida é trazida até Agamenon e ele toma ela como espólio. Porém, isso enfurece demais o Aquiles. Porque ele fala, poxa, eu sou o maior general aqui. Eu que vou para a batalha, eu mato o máximo de soldados, eu consigo as maiores invasões e conquistas, então é justo que o prêmio máximo seja meu. Só que Agamenon não titubeia, ele não volta atrás e ele fica com Briseida. E aí Aquiles se enfurece, quase vai às vias de fato ali com Agamenon, mas ele é apaziguado por Ulisses, por Nestor e pela própria deusa Atena. A deusa Atena desce e acalma o nosso querido Aquiles. Então a gente vai ver desde o começo que a Atena ela tem uma predisposição a defender os gregos, tá? E a gente vê também como a influência dos deuses não param nem durante a batalha. Então aqui a gente começa a ter uma noção de que os deuses e os homens se misturam muito durante a batalha e isso vai acontecer muito daqui para frente. Ora, Agamenon pegou o prêmio de Aquiles, né? Aquiles se sente ofendido, se sente injuriado ali e ele fala o seguinte, bom, já que você é assim, Agamenon, lida você com a sua batalha, eu vou pegar os Mirmidões, que eram ali o exército que Aquiles gerenciava, né, que Aquiles liderava, eu vou pegar os Mirmidões e vou embora daqui, você que se vire aí com a sua batalha. Agora isso abateria demais o exército grego, porque Aquiles era o maior dos soldados. Isso faria com que o moral do exército baixasse muito, como de fato aconteceu. Aquiles ele começa ali a Ilíada enfurecido, por isso que muitos falam que a Ilíada é a história da fúria de Aquiles e um outro acontecimento que eu não vou dar spoiler agora. Então, a Ilíada começa assim, a fúria de Aquiles contra Agamenon por ter o seu prêmio roubado, né, a Briseida,
E dizem até que, assim, não fica bastante claro aqui na Ilíada que Aquiles estava até apaixonado por Briseida. Então, nesse ponto, ele fala: eu não vou mais batalhar por você. Então, Aquiles, de tão enfurecido que ele estava, ele pede, né, a sua mãe Tétis que ela interpele junto a Zeus para que Zeus dê a vitória, comece ali a defender os troianos e faça com que os gregos percam. Ela faz isso, ela pede exatamente isso para Zeus. Zeus, num primeiro momento, ele fica com o pé atrás, ele não quer, mas aí ele acaba aceitando o pedido de Tétis. Aí, nesse momento, a gente começa a ver como que era a relação dos deuses, tá? Porque Zeus, neste ponto, era casado com Hera. E Hera vê aquilo e fica meio puta da vida. Fala: não, a gente precisa fazer os gregos ganharem. E nesse ponto ela ia entrar num embate ali com Zeus, mas Hefesto aparece, seu filho, e controla ela. Fala: não, deixa, a hora vai chegar. Por enquanto só aceita o que Zeus está falando. E assim é feito. Tétis pede para Zeus proteger os troianos dali em diante, porque o seu filho foi ofendido pelo líder dos gregos, Agamenon, tendo o seu espólio máximo ali, a mulher que ele estava roubada dele. E aí começa a Ilíada e o primeiro canto acaba assim. Aí a gente entra nos cantos 2 e 3, tá? Esses cantos eles vão falar ali do exército grego e da preparação do exército troiano, tá? Nesse momento, como Aquiles sai, Aquiles sai da batalha, o Agamenon ele quer testar o moral do seu exército. E aí ele meio que fala ali: ó, a gente vai embora, já que Aquiles saiu, a gente vai embora e vamos acabar com essa guerra aqui. Já estamos aqui há 9 anos, melhor parar com isso. O exército, num primeiro momento, começa a aceitar isso, só que aí Atena desce e começa ali incitar o exército grego. Ulisses e Nestor também fazem o mesmo, e o exército se enfurece de novo e resolve ir para a batalha. Então, de uma decisão de ir embora, eles revertem toda essa decisão e vão até os portões de Troia para guerrear. Do lado de Troia, as preparações também já estavam prontas, eles estavam guerreando há bastante tempo, só que nesse momento o que Homero nos mostra? Mostra o exército formado e Paris falando o seguinte: eu vou enfrentar o Menelau. Chama o Menelau aqui, eu vou enfrentar ele e eu vou resolver toda essa parada aqui. Porque imagina também, ele devia estar sofrendo uma pressão enorme da população, né, já que tudo que estava acontecendo, todas aquelas mortes eram culpa dele e de Helena. Então Paris resolve fazer isso, só que a hora que ele perfila com o exército e vê Menelau, ele fica com o famoso cagaço e recua. E aí a gente vê a personalidade de Paris de novo, né? Ele só era um bonitinho ali que queria seus caprichos sendo atendidos. E a hora que o pega pra capar acontecia, ele vazava. Mas enfim, a hora que ele viu Menelau, ele se ficou com medo, se amedrontou, deu para trás, só que aí aparece Heitor, no alto da sua virtuosidade, né? No alto da sua coragem, e mete o fumo ali, dá uma bronca no Paris e fala: velho, você vai enfrentar sim, pô, cadê sua honra? E assim é feito. Então, o canto 2 e 3 acontece isso, tá? E aí Paris resolve enfrentar Menelau, só que eles fazem um acordo. Quem ganhar aquela batalha entre Paris e Menelau ficará com Helena e a guerra acaba ali. Era uma forma de fazer com que as pessoas parassem de morrer. Então, já que um era o reclamante e o outro era o raptor, eles iam resolver isso entre eles. Assim é feito, Paris vai duelar com Menelau. Só que Menelau era muito mais experiente, né, do que Paris, era muito mais forte, era muito mais guerreiro, e quando ele ia dar o golpe final em Paris, Afrodite aparece, tira Paris do campo de batalha e leva ele para dentro dos portões. Isso enfurece demais o exército grego e a gente vai ver o que aconteceu. Bom, a partir disso o exército grego quer, né, eles falam que o acordo foi quebrado e eles vão invadir Troia, né, vão continuar a batalha. E no Olimpo os deuses estão discutindo: e aí, o que a gente faz? Continua a batalha? Para a batalha? Os gregos têm razão, os troianos traíram a confiança, né? Eles querem ali, Zeus está quase querendo acabar com a batalha, mas os deuses convencem ele a continuar. E nesse momento, olha como os deuses são sacanas, tá? Atena se disfarça, desce até Troia e faz com que um dos guerreiros troianos atire uma flecha em Menelau. Assim ele faz. Ele solta essa flecha em Menelau, só que no último minuto Atena desvia, a flecha bate no cinto da armadura dele e só fere ele levemente. Os gregos veem isso como um ato de covardia e avançam. Agamenon se enfurece e declara que a batalha tinha que começar.
tá? Lembrando que eles estão sem Aquiles, tá? Mas mesmo sem Aquiles, eles tinham outros guerreiros muito fortes. E entre eles começa a se destacar Diomedes. Diomedes mata Troiano até. Ele começa a matar a torto e a direito, como se diz. Nesse momento ele fere inclusive Afrodite e Ares. Ele consegue, de tão insuflado que ele fica, e os deuses fazem isso também, né? Elevam a moral dos seus preferidos ali durante a batalha. Ele consegue ferir Afrodite e Ares. E essa batalha é sangrenta demais. Bom, agora a gente já está no canto 6 e 7. E nesse momento a batalha continua, os gregos começam a ter vantagem, e aí a gente pensa, poxa, mas Tétis não tinha pedido para Zeus dar vantagem para os troianos? Isso não está acontecendo, mas calma aí que a gente chega lá. Os gregos estão avançando, estão tendo vantagem, e aí Heitor é aconselhado a voltar e pedir para as mulheres fazerem uma oferenda a Atena para apaziguar a Atena um pouco, porque a Atena estava no campo de batalha, inclusive ajudando os gregos. Bom, nesse momento Heitor aceita esse conselho, entra, né, nos portões de Troia, e ele encontra Paris nos braços de Helena, tranquilão lá no seu quarto. Olha aqui, filho da, né? Bom, ele mete o fumo de novo em Paris, faz com que ele volte para a batalha, e enquanto Paris se arruma, ele vai até sua mãe, né? Heitor vai até a sua mãe e pede para ela convocar as mulheres e levar ali oferendas ao templo de Atenas para apaziguar os ânimos da deusa. Ao fazer isso, ele vai visitar sua esposa também, e aí é nesse momento que eu digo que tem uma das passagens mais marcantes e mais tocantes da Ilíada, né? Ele conversa com a sua esposa e a esposa entende que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer, porque o filho de Peleu está na batalha e é impossível, quase impossível ganhar dele. E o filho de Peleu é Aquiles. E aí é uma das partes mais tocantes, porque ele vai se despedir da esposa, como se fosse ali, como se ele estivesse se despedindo. Ele se despede do filho pequeno e parte de novo para a batalha. Ali ele encontra Paris descendo as escadas, rumo ao portão, e os dois voltam para a batalha. Nesse momento, Heitor começa também a batalhar, matar vários gregos, e em determinado momento ele faz uma proposta. Ele fala, ó, tragam o seu melhor guerreiro, e eu vou batalhar com ele. Por quê? Ele sabia que Aquiles não estava ali. Então a chance dele ganhar era aquela. E nesse momento os gregos escolhem Ajax, que era enorme, era um cara muito forte, um guerreiro muito forte, né? E os dois começam a duelar. Ajax começa a ter uma certa vantagem, só que nesse momento a noite cai e eles têm um acordo de não duelar à noite, tá? E aí eles param aquela batalha, cada exército volta para o seu lugar. Nesse momento, Príamo manda um enviado ali, ele envia um emissário, né, para as forças gregas pedindo que fosse parada, né, que eles tivessem uma trégua de um dia, e ele envia também alguns tesouros para ver se os gregos aceitam aqueles tesouros e vão embora. Os gregos só aceitam a trégua, não aceitam ali ser comprados. Nesse período, o que os gregos fazem? Eles resolvem construir uma muralha entre a praia e as naus. Então eles decidem defender as suas naus com uma muralha e constrói isso nesse período de trégua. E aí a gente vai ver depois que isso vai ser importante para eles. A partir disso a gente entra nos cantos 8, 9 e 10, tá? Nesses cantos o que acontece? Zeus, ele vê que está tendo muita interferência na batalha e ele instaura uma regra ali. Ele fala, ó, nenhum deus mais vai interferir na batalha. Deixa eles duelarem. Se algum deus interferir, eu vou tomar uma atitude drástica aqui, tá? E aí Zeus começa a olhar diretamente para a batalha para ver se ninguém vai interferir. E ali ele começa a dar vantagem aos troianos. Então os troianos começam a encurralar. A batalha recomeça, né? Os troianos começam a ter vantagem clara. Heitor, ele se destaca entre todos e começa a assumir, de fato, ali, a liderança da batalha. Os gregos começam a ficar encurralados. E a noite cai de novo, a batalha para, tá? Mas os troianos estão em perfeita vantagem, tá? É nítida essa vantagem dos troianos. Os gregos estão ficando muito encurralados. E aí, nesse momento, Nestor, ele aconselha Agamenon a presentear Aquiles para que Aquiles volte à batalha. Agamenon titubeia um pouco, mas ele aceita e ele dá enormes tesouros. Ele manda emissários, entre eles Ulisses de novo, até a tenda de Aquiles, para falar para ele a proposta que ele tem. E são tesouros assim que não dava para recusar. Só que Aquiles está tão enfurecido que ele não titubeia de novo, ele não
quer voltar atrás na sua decisão e ele não volta para a batalha. Então os gregos eles estão de fato full, né? Porque eles estão encurralados. Tá? Os deuses pararam de interferir. Atena, Hera, que estavam defendendo os gregos, até Poseidon, não está mais interferindo. E Zeus está ali tomando conta dos troianos para que eles ganhem. Zeus, nesse momento, ele envia até raios no campo de batalha para mostrar de fato que ele está do lado dos troianos. E ele fala o seguinte para os deuses. Ele fala assim, ó, enquanto Patroclo, melhor amigo de Aquiles, não voltar para a batalha, entrar na batalha de fato e morrer, os troianos vão ter vantagem. Então ele já vaticina o que vai acontecer, tá? E de fato isso acontece, né? Os troianos eles estão em enorme vantagem, Aquiles não quer voltar para a batalha, e aí a gente vai ver o desenrolar. Nesse ponto a gente está quase chegando na metade da história. Aí a gente entra nos cantos 11, 12 e 13, tá? Os troianos, a batalha ela retoma, né? Ela é retomada, os troianos estão em muita vantagem, eles conseguem inclusive passar pelos muros que os gregos construíram durante aquela trégua. E aqui a gente vê, né, os detalhes da batalha, por isso que dura vários cantos, né, 11, 12 e 13. É rico em detalhes, a gente vê aquelas repetições que eu disse, né? Então, por exemplo, sempre que um guerreiro morre, tem uma certa repetição nas falas, tá? Então, o guerreiro tal cai, sob ele soaram as armas, né? Os gregos de belas quinêmides avançam, e assim vai, tá? Essas falas vocês vão ver muito, né? Essas escritas, né? Essas frases vão aparecer muito durante essas batalhas. Os troianos, eles rompem a muralha, eles conseguem passar. E nesse momento, Zeus, ele dá uma distraidinha. Quando ele dá uma distraidinha, Poseidon, ele entra no campo de batalha e começa a ajudar os gregos a retomarem o campo ali que eles haviam perdido pelos troianos. Bom, Poseidon está ajudando os gregos. Nesse momento, Hera começa a tentar melhorar as coisas para os gregos também, aproveitando essa distração de Zeus. E ela arma ali um embuste, né? Ela engana Zeus, manda os deuses sono para fazer com que ele adormeça. Então, com essa distração que Hera provoca em Zeus, ele dorme, e aí os deuses começam a ajudar os gregos, tá? Só que não dura muito, os gregos começam a tomar vantagem de novo, só que Zeus acorda, fica emputecido com aquilo, e manda mensageiros, né? Ó, vai lá, avisa Poseidon para que ele pare, que ele retorne, e Poseidon faz isso. E ele assume de novo a frente, começa a enviar raios ali nos campos de batalha, e os troianos começam a tomar a frente de novo. Nesse momento, os principais generais gregos são feridos. Agamenon é ferido, Diomedes é ferido, Ulisses é ferido, e eles se recolhem. O Patroclo vê aquilo paradinho, que ele não estava guerreando, já que Aquiles não deixava, e ele começa a se compadecer dos gregos e vai até Aquiles, pedindo para que Aquiles deixe que ele vá à batalha, então usando as armas e a armadura do próprio Aquiles, porque elas eram feitas pelos deuses, né? Então, Patroclo ele pede isso a Aquiles, vendo que os gregos estão ali se dando mal e provavelmente eles vão perder. Nesse ponto, Heitor começa a insuflar o seu exército, queimar já as naus dos gregos para que eles não consigam ter para onde voltar e que eles matem todos ali mesmo nas praias de Troia. Bom, o Aquiles ele resolve aceitar o que Patroclo está pedindo. Ele dá suas armas e sua armadura para que ele vista e vá para a batalha e lidere os mirmidões ali também. Só que ele faz um pedido, ele fala, ó, a hora que você vê Heitor, volte, não avance tanto, só vai lá e ajuda os gregos, mas não persiga os gregos, os troianos, até os portões de Troia. Não faça isso porque você vai morrer. Patroclo aceita e ele volta e ele vai para a batalha. Patroclo se mostra um herói e tanto ali, um guerreiro e tanto. Ele mata vários troianos. Só que num determinado momento ele é ferido e com a ajuda dos deuses, inclusive, Heitor consegue matá-lo. Vocês vão reparar, a partir desse momento, na verdade isso acontece várias vezes até agora, mas eu resolvi falar agora porque é importante. Tem um acontecimento importante a partir disso. Quando Patroclo cai, todos os guerreiros troianos querem tirar as armas e os escudos e a armadura dele, roubar isso, porque eram itens de valor, né? Inclusive aquelas eram do próprio Aquiles. E Heitor entra numa batalha para pegar para ele isso, e ele consegue pegar as armas, né? Só a armadura,
Só que eles querem também levar o corpo de Patroclo para dentro para não deixar que ele fosse sepultado, já que o sepultamento era muito importante para os gregos, já que a partir disso eles conseguiam ir com bastante tranquilidade para o Hades. E aí Heitor começa a entrar nessa batalha, a Jaques, Ulisses, eles entram no meio ali para não deixar isso acontecer, mas Heitor consegue pegar as armas e tudo o que estava ali com o Patroclo, mas o corpo dele não. E eles levam Patroclo pro acampamento grego, e Ulisses, na hora que fica sabendo que ele morreu, ele entra num total desespero, numa profunda tristeza, né, e chora muito, ele grita, né, ele fica muito triste de fato, já que ele era muito próximo do Patroclo. E Tétis, ao ver isso, ela fica bastante triste também, mas ela vê que o filho já não tem mais as armas que ele tinha, a armadura, e ela vai até Hefesto e pede para Hefesto construir novas armas e nova armadura para ele. E ele constrói essas armas, essa armadura, e essa passagem, quando ele constrói o escudo de Aquiles, é muito bonita também, porque ela meio que remonta a história dos gregos ali, e vale a pena dar uma atenção especial para isso. Então Aquiles é munido de novas armas e armadura feitas pelo próprio Hefesto. Isso é importante também. Enquanto que suas armas antigas estão em posse de Heitor, e Patroclo agora está morto. E lembrem-se que Zeus havia vaticinado que a sorte dos gregos mudariam quando Patroclo fosse para a batalha e fosse morto. Tá? Então agora a gente vai ver que vai acontecer uma virada de chave nessa batalha. Agora a gente já está chegando no final da história. Por quê? Aquiles resolve voltar para a batalha. Ele faz as pazes ali com Agamenon devolve Briseida para ele. Ele pega as armas novas feitas por Hefesto e vai para a batalha. Aí a gente vê o quão guerreiro de fato e o quão forte Aquiles era. Ele trucida o exército troiano, né? Ele vai matando um atrás do outro, até chegar a Heitor. Heitor, em algum momento, ele consegue até fugir, né? E começa ali algo que eu imagino que isso era feito até para trazer mais atenção, né? Mas começa ali uma perseguição de Aquiles a Heitor. Vários deuses começam a interferir, né? Zeus já tinha libertado os deuses, já deixava eles interferirem na batalha, até que eles se encontram, Aquiles e Heitor. E aí tem a conversa entre os dois, né? Heitor pede para que ele, pelo menos, caso mate, né? Caso ele mate o próprio Heitor, devolva o corpo para que as celebrações fúnebres acontecessem tranquilamente. E aí Aquiles diz que não existia negociação entre os dois, que Aquiles era muito melhor, muito mais potente do que ele, né, muito mais herói, e que ele faria o que quisesse com o corpo de Heitor, já que ele havia matado Patroclo. E aí a batalha acontece, mas Aquiles corta a garganta de Heitor e mata, amarra ele pelos pés e leva ele para o acampamento, né? Ou seja, ultraja o corpo do Heitor. Troia fica ensandecida com isso, fica muito triste. Príamo fica bastante aflito com isso, mas Aquiles leva o corpo de Heitor para o seu acampamento, né? Inclusive Zeus, ele protege o corpo para que o corpo não sofresse mutilações e também não apodrecesse dado o tempo que ele ia ficar lá. E nesse momento Aquiles começa os jogos fúnebres, né? Ele faz ali todo o processo fúnebre do corpo do Patroclo, e em volta disso ele instaura alguns jogos, né? Então alguns jogos começam a acontecer, enquanto ele faz ali homenagens ao seu amigo morto. Enfim, ele acaba enterrando o Patroclo, sepultando o Patroclo, e fica ainda com o corpo de Heitor, só que ele é impelido ali pelos deuses a devolver o corpo. Então Príamo é enviado e ele negocia ali a devolução do corpo de Heitor. E Heitor é devolvido. Aquiles permite que Príamo leve. Então os funerais ali do Heitor é feito e assim, né? Homero, inclusive, ele termina dessa forma, né? Assim foi feito as celebrações fúnebres de Heitor, o domador de cavalos. E aí a gente sabe que a Ilíada é a história de a fúria, né? É a história da fúria de Aquiles e o sepultamento de Heitor. E assim acaba a Ilíada. Você pode se frustrar um pouco, porque não veremos o cavalo de Troia nessa história, já que ele é famoso, né? A gente vai ver ele só quando Ulisses conta a respeito dele na Odisseia, né? Se você ler a Odisseia. Mas até esse ponto, o que eu diria?
Leia a Ilíada, né, porque ela é a primeira obra ocidental, assim, literária que a gente tem, né, junto com a Bíblia, ela é enormemente difundida. Essa história da Ilíada, enquanto você lê, você vai ver o quanto ela influenciou as demais histórias que você já deve ter visto. Tá? Quando você vê as descrições da batalha, eu tenho certeza que você vai lembrar de vários filmes. Quando você vê a relação dos personagens, você vai lembrar de vários outros livros, várias outras histórias. Então a gente percebe que Homero, de fato, é uma enorme influência a todas as obras que vieram após ele. Ou seja, todas elas. Seja influência direta ou indireta, né? Por exemplo, eu lembrei de vários filmes quando eu vi as batalhas, né? Sobre eles soaram as armas, e então a hora que a gente vê isso, né, a hora que a gente entende, começa a fazer parte da história, a gente começa a perceber o quão influente Homero foi. Não só na Grécia, para todas as tragédias que seguiram a história da Ilíada e da Odisseia, mas para o nosso mundo mais ocidental mesmo, no cinema, nas obras literárias, nas novelas e assim por diante, tá? Então, leia a Ilíada, faz muito bem, mesmo que você não tenha o hábito da leitura, né? E se tiver que escolher um livro para ler, leia a Ilíada, porque ela é uma obra máxima da literatura e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E eu recomendo essa versão porque ela é muito fácil de ler, a tradução é muito tranquila, tá? E tem essa introdução que eu falei no início do vídeo também, que vai deixar as coisas muito mais fáceis para o seu entendimento. Beleza? Por enquanto, peço para que você siga a gente aí no Instagram. O primeiro link aqui da descrição é o nosso link do Instagram. Eu vou deixar também os livros ali nas descrições, alguns outros vídeos para você entender melhor a história da Ilíada. E eu peço agora que você, se gostou, deixe aquela curtida básica, compartilhe com seus amigos, escreva aí nos comentários o que você achou da resenha, o que você faria diferente, se você concorda com a minha visão, se não concorda, e a gente cria aqui um grande grupo de discussão. E assim a gente vai crescendo a nossa comunidade em torno das melhores e maiores obras literárias da qual ou das quais a Ilíada faz parte. Ok? Por enquanto eu fico por aqui, Eduardo Cassago, um amante da história e literatura grega, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!